Imagine viver em uma cidade tranquila, acreditando estar seguro em encontros românticos, em passeios noturnos, em conversas ao ar livre. E, de repente, descobrir que existe alguém lá fora, alguém frio, calculista, capaz de transformar o medo em espetáculo. Um assassino que não se contentava apenas em tirar vidas, mas que queria algo maior: atenção, fama e a sensação de estar sempre à frente da polícia. Esse é o caso do assassino do Zodíaco, um dos maiores enigmas criminais do século XX. Um homem que aterrorizou a Califórnia no final da década de 1960 e início dos anos 70, deixando para trás não apenas corpos, mas um rastro de cartas enigmáticas, símbolos misteriosos e um legado de medo que nunca foi apagado. Mais de 50 anos depois, o caso continua aberto, sem solução definitiva. O Zodíaco tornou-se uma lenda, uma sombra, um fantasma que paira na mente de investigadores, curiosos e amantes de mistérios. Mas afinal, quem foi esse homem? Por que nunca foi pego? E qual é o verdadeiro impacto de seus crimes na história da criminologia? Hoje, vamos mergulhar nesse mistério, explorando cada detalhe, cada crime, cada carta e cada teoria sobre o assassino que desafiou a polícia, a imprensa e a lógica e venceu. Para entender o caso, precisamos voltar ao fim da década de 1960. A Califórnia vivia um período de contrastes. Por um lado, era o palco da contracultura, do movimento hippie, de Woodstock e do sonho de liberdade. Jovens buscavam paz, amor livre e novas formas de viver. Mas, ao mesmo tempo, era também uma época marcada por violência, guerras e mudanças sociais profundas. Enquanto milhares se reuniam em festivais para cantar sobre paz, outros viviam o medo crescente de criminosos brutais. Nesse cenário nasceu o Zodíaco, um homem que parecia querer destruir o ideal de tranquilidade da juventude. Os ataques do Zodíaco tinham um alvo frequente: casais jovens, geralmente em encontros românticos, em locais isolados. Era como se ele quisesse atacar não apenas as pessoas, mas o próprio símbolo da inocência e do amor juvenil. O primeiro crime atribuído ao Zodíaco ocorreu em 20 de dezembro de 1968, na pequena cidade de Benícia, ao norte de São Francisco. Dois adolescentes, Betty Lou Jensen, de 16 anos, e David Faraday, de 17, estacionaram o carro em um local conhecido como Lover's Lane, ponto de encontro de casais. Naquela noite fria, eles jamais imaginariam que estavam prestes a se tornar parte de uma das histórias criminais mais conhecidas do mundo. Um homem se aproximou do carro e abriu fogo. David foi atingido na cabeça a queima-roupa. Betty Lou tentou correr, mas caiu poucos metros depois com 5 tiros nas costas. Não havia testemunhas, não havia motivo aparente, apenas 2 vidas jovens ceifadas de maneira brutal. Na época, a polícia considerou o caso como mais um assassinato sem sentido. Mas meses depois, esse crime ganharia um novo significado. No dia 4 de julho de 1969, dia da independência dos Estados Unidos, outro casal foi atacado em circunstâncias muito semelhantes. Darlene Ferrin, de 22 anos, e Michael Mageau, de 19, estavam dentro de um carro em Vallejo, quando um homem se aproximou e disparou várias vezes. Darlene morreu, mas Michael sobreviveu, apesar de gravemente ferido. Foi ele quem descreveu o criminoso como um homem branco, de estatura média, com cerca de 90 quilos. Poucas semanas depois, os jornais locais receberam uma carta estranha. O autor dizia ser o responsável pelos assassinatos e exigia que a carta fosse publicada na íntegra, ou novos crimes aconteceriam. A carta trazia detalhes que apenas o assassino poderia saber. E pela primeira vez, ele assinava como Zodiac. Assim, nascia oficialmente a lenda do assassino do Zodíaco. O que diferenciava o Zodíaco de outros serial killers era sua necessidade de se comunicar com o mundo. Ele não se contentava em matar. Queria ser ouvido, temido, reconhecido.
Ao longo dos anos, enviou mais de 20 cartas para jornais e autoridades. Muitas delas continham códigos complexos, compostos por símbolos estranhos, que até hoje intrigam especialistas. O primeiro desses códigos, conhecido como Cifra 408, foi decifrado pouco depois por um professor e sua esposa. A mensagem era perturbadora. O Zodíaco dizia que matava porque era divertido, comparava o ato de matar com a emoção de caçar animais e afirmava que suas vítimas se tornariam seus escravos na vida após a morte. Mas no final da cifra, ele acrescentava algo inquietante. Sua identidade estava escondida ali. Só que até hoje, ninguém conseguiu encontrar esse segredo. Em 27 de setembro de 1969, o Zodíaco atacou novamente, dessa vez em plena luz do dia. O casal Brian Hartnell e Cecelia Shepard estava fazendo um piquenique às margens do lago Berryessa quando foram surpreendidos por um homem mascarado, vestindo um capuz preto com o símbolo do Zodíaco no peito. Armado com uma faca, ele amarrou o casal e os esfaqueou brutalmente. Brian sobreviveu, mas Cecelia morreu 2 dias depois. Antes de fugir, o assassino deixou uma mensagem escrita com caneta no carro do casal. Uma cruz dentro de um círculo, o símbolo que se tornaria sua marca registrada, acompanhada da data dos crimes anteriores. Esse ataque mostrou ao mundo que o Zodíaco não era apenas um assassino que agia na escuridão. Ele tinha a ousadia de matar à luz do dia, de frente para suas vítimas, como se fosse um espetáculo macabro. Poucas semanas depois, em outubro de 1969, o Zodíaco cometeu um de seus crimes mais ousados. Ele abordou o motorista de táxi Paul Stine, em São Francisco, e o assassinou com um tiro na cabeça. Dessa vez havia testemunhas. 3 adolescentes que viram o assassino de perto e ligaram para a polícia. A descrição bateu com a de Michael Mageau, homem branco, corpulento, com cerca de 1,75 m de altura. Mas o mais chocante aconteceu dias depois. O Zodíaco enviou à imprensa um pedaço da camisa ensanguentada da vítima, como prova de que ele era o verdadeiro assassino. Era como se dissesse: "Vocês nunca vão me pegar." Com cada ataque, o medo aumentava. Ninguém se sentia seguro. Jovens deixaram de se encontrar em locais isolados. A imprensa explorava cada carta, cada detalhe, cada novo código. O Zodíaco se tornara um inimigo público número 1, e para ele isso parecia um prêmio. Ele dizia que estava à frente da polícia, que poderia matar quantas pessoas quisesse. Em algumas cartas, chegou a ameaçar atacar ônibus escolares, prometendo atirar nas crianças. Esse detalhe gerou pânico em pais e escolas da Califórnia. Mesmo sem cumprir todas as ameaças, apenas o medo já era suficiente para manter a população sob controle. Ao longo das décadas, centenas de homens foram investigados. O principal deles foi Arthur Leigh Allen, um homem excêntrico, com histórico de crimes menores, que vivia em Vallejo. Allen tinha vários pontos que o ligavam ao caso. Morava perto dos locais dos ataques, era obcecado por códigos e tinha comportamentos estranhos. Investigadores acreditavam que ele poderia ser o Zodíaco. Mas, apesar das suspeitas, nunca houve provas definitivas. Exames de caligrafia, impressões digitais e até DNA o inocentaram. Outros suspeitos surgiram ao longo do tempo, mas nenhum foi confirmado. As cartas do Zodíaco continuam sendo um dos maiores enigmas do caso. Algumas foram decifradas, mas outras permanecem intactas até hoje. A mais famosa delas é a chamada Cifra 340, enviada em novembro de 1969. Por décadas, especialistas tentaram decifrá-la sem sucesso. Somente em 2020, um grupo de criptógrafos amadores conseguiu revelar a mensagem. Nela, o Zodíaco zombava da polícia e dizia: "Não tenho medo da câmara de gás, porque ela vai me mandar para o paraíso mais cedo. Tenho agora bastante escravos para trabalhar para mim." A mensagem não revelava sua identidade, mas reforçava sua mente doentia e sua obsessão em desafiar autoridades. O último crime confirmado do Zodíaco aconteceu em 1969,
Mas ele continuou enviando cartas até 1974. Depois disso, o silêncio. Alguns acreditam que ele morreu, outros que foi preso por crimes menores, ou simplesmente desistiu. O FBI manteve o caso aberto por décadas, mas nunca conseguiu identificar o culpado. Ainda hoje, investigadores independentes tentam solucionar o mistério. O caso do Zodíaco marcou a história criminal de várias formas. Ele mostrou como um assassino pode usar a mídia como arma, como o medo pode ser espalhado sem necessidade de violência constante, apenas com palavras e símbolos. O Zodíaco se tornou inspiração para filmes, livros e até outros criminosos. Sua imagem é a do assassino perfeito, misterioso, inteligente e impune. Mas, por trás da lenda, existe a realidade de vítimas inocentes, famílias destruídas e um sistema policial que, pela primeira vez, foi desafiado por alguém que parecia sempre estar um passo à frente. Mais de 50 anos depois, o Zodíaco continua sendo um mistério. Suas cartas ainda são estudadas, suas cifras ainda intrigam e sua identidade permanece desconhecida. Quem foi ele? Um homem comum, vivendo entre vizinhos sem levantar suspeitas? Um gênio do crime que soube manipular a polícia? Ou apenas alguém sortudo o suficiente para nunca ser pego? A verdade é que talvez nunca saibamos. O Zodíaco pode estar morto, pode ter levado sua identidade para o túmulo, mas seu nome ainda vive, como um fantasma que assombra a história da criminologia. E você? Acredita que um dia descobriremos a verdadeira identidade do assassino do Zodíaco? Ou será que esse mistério foi feito para nunca ser resolvido?